Procuradoria-Geral da República pede acusação de Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. E você vai ver ainda. PGR diz que Mauro Cid omitiu informações e propõe redução de pena. E ainda, comitê oficializado pelo governo se reúne nesta terça com setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você, 11h30 agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias desta terça-feira. E olha, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. As alegações finais do Ministério Público Federal também pedem a punição para ex-ministros e ex-comandantes militares por organização criminosa e atos contra a democracia. O Supremo Tribunal Federal recebeu da PGR o pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, danos contra o patrimônio e organização criminosa. Segundo as alegações finais da ação penal, Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar no sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção. A PGR também pediu a condenação de outros 7, sendo ex-ministros, militares e aliados próximos de Bolsonaro, por envolvimento em um golpe de Estado. Ex-diretor da ABIN e deputado federal, Alexandre Ramagem, ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, Braga Neto, ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que é tratado como réu colaborador. A PGR reconhece que ele contribuiu para o esclarecimento da estrutura da organização criminosa, mas afirma que ele cometeu omissões relevantes. Por isso, o Ministério Público pede que ele receba redução de 1/3 da pena, mas não seja beneficiado com perdão judicial. As acusações ligadas a Cid incluem participação no planejamento de golpe de Estado, ataques às instituições e disseminação de mentiras sobre o sistema eleitoral. Anderson Torres teria falsificado a passagem aérea para justificar a ausência no dia 8 de janeiro. Para a Procuradoria-Geral da República, a falsificação revela uma tentativa deliberada do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal de se ausentar e se eximir da responsabilidade pelos atos golpistas em Brasília. A Procuradoria-Geral da República acusou Anderson Torres de apresentar um bilhete de passagem falso para justificar sua ausência no dia 8 de janeiro de 2023, data em que os 3 poderes foram invadidos em Brasília. Segundo a PGR, o documento usado pelo então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não corresponde aos registros da companhia aérea Gol. Com isso, a falsificação revelaria uma tentativa deliberada de Torres de se ausentar e se eximir de responsabilidade pelos atos golpistas. Nas alegações finais, apresentadas pela Procuradoria ao Supremo Tribunal Federal, o localizador do voo, indicado por Torres, não condiz com seus dados e não há voos registrados no trecho Brasília-Orlando. O voo G39460 em seu nome. Os advogados de Anderson Torres sustentam que a viagem aos Estados Unidos foi programada desde julho de 2022 e que a passagem foi comprada em novembro do mesmo ano. Ele tomou posse no cargo em 2 de janeiro de 2023, trabalhou até o dia 6 e alegou que estaria de férias a partir do dia 9. A PGR destacou que alertas sobre a possibilidade de manifestações violentas já estavam sendo distribuídos. Em 6 de janeiro, data da suposta viagem de Torres, a Secretaria de Segurança Pública do DF recebeu um relatório da Força Nacional alertando sobre os riscos. Outros avisos mencionavam termos como tomada de poder e indicavam o aumento no número de ônibus com manifestantes na capital federal.
Para falar conosco sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor. Bom dia, Tabata. É uma alegria falar com você e com toda a sua audiência. É só importante lembrar que eu não estou em São Paulo. Vamos ver se o celular não cai. Tomara, doutora, assim esperamos. Vamos lá. Paulo Gonet, ele pediu a condenação de Bolsonaro e os outros 7 aliados por liderar a organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O que acontece agora, doutor, depois desse pedido de condenação da PGR? O ex-presidente e os outros réus podem ser presos? Essa manifestação que a gente chama de alegações finais não é exatamente uma surpresa, porque a Procuradoria-Geral da República é autora dessa ação penal. Então, o procurador fez aquilo que se esperava, que se imaginava, que é manter o pedido de condenação de todos os réus por esses 5 crimes, né, que você mencionou. A partir de agora, então isso já chegou nos autos, deu entrada ontem, lembrando que o processo é eletrônico. A partir de agora, então, o Mauro Cid tem mais 15 dias para fazer as alegações finais e depois os outros réus têm 15 dias em comum. Então, são 15 dias para o Mauro Cid, mais 15 dias para todos os outros réus, fazendo as alegações finais. O que são as alegações finais? Um resumo de tudo o que aconteceu no processo até agora. Aí, o processo vai para o relator, ministro Alexandre de Moraes, para fazer o seu voto, e aí o ministro presidente da turma, que é o Cristiano Zanin, marca a data de julgamento. A expectativa é que esse julgamento aconteça ainda no final do mês de agosto ou mês de setembro. Uma vez levado à mesa para julgamento, se houver a condenação, vamos voltar aqui e abrir o parênteses, por enquanto é só o pedido do Ministério Público para a condenação, mas quem decide são os juízes, são os ministros. Se houver, e a partir do momento que houver a condenação, aí sim já existe uma possibilidade de prisão para todos os réus que forem condenados, se forem condenados. A tradição do STF, Tabata, é nas penas maiores, regime fechado, para as penas maiores de 8 anos. Então, se forem todos condenados pelos 5 crimes, fazendo uma conta simples, aí a matemática leva para mais do que 8 anos. Então, todos ficam sujeitos ao regime de prisão fechado, inicial fechado, mas só depois da condenação. Mas caso Bolsonaro ele seja condenado, ele deve cumprir a prisão em prisão domiciliar, cumprir a pena em prisão domiciliar, assim como, por exemplo, foi com o ex-presidente Fernando Collor, alegando problemas de saúde. E aí eu te faço uma outra pergunta. Isso deve acontecer, mesmo que, segundo o procurador, Bolsonaro tenha sido líder da organização criminosa e foi o principal articulador e o maior beneficiário das ações para tentar implantar esse golpe de Estado em 2022. Ele pode, então, repetindo a pergunta, cumprir a pena em prisão domiciliar? Então, vamos lá, são circunstâncias diferentes. Num primeiro momento, com condenação a pena maior do que 8 anos, o regime é fechado em estabelecimento prisional comum. O pessoal fala lá da Papuda em Brasília. Então, no primeiro momento, é esse o regime que vai ser imposto. Agora, por circunstâncias particulares, pessoais, e aí você mencionou o exemplo do ex-presidente Fernando Collor, é possível que o ministro Alexandre de Moraes, então, decrete o cumprimento da pena em regime domiciliar. Que circunstâncias pessoais são essas? Idade, realmente a idade influencia, condições de saúde, principalmente, isso foi levado em consideração em relação ao Fernando Collor, e condições, se tiver condições especiais de saúde, condições de tratamento. Quer dizer, se eu tenho uma condição especial de saúde, eu posso ter o tratamento na penitenciária, sim ou não? Então, essas circunstâncias pessoais de cada
um, e aí o Jair Bolsonaro é um, o Anderson Torres é outro, e os demais réus, cada um tem as suas particularidades. Aí o ministro Alexandre de Moraes pode definir regime de prisão diferente para cada um. Mas, no primeiro momento, se a condenação é maior do que 8 anos, regime fechado para todo mundo. Esse pedido de condenação, ele veio em um momento bem conturbado diante das tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros, tarifa de 50%. E aí, mesmo assim, a medida ela foi anunciada como uma retaliação à justiça brasileira, né? E mesmo com as pressões de Donald Trump, Paulo Gonet, ele trouxe, então, apresentou esse pedido de condenação. As pressões do presidente americano podem interferir no processo ou resultar em anistia, por exemplo? De nenhuma maneira. Outra coisa que é importante dizer, e eu vejo nas redes sociais esse tipo de comentário. A circunstância de apresentação das alegações finais ontem é o prazo que a lei dá. Então, o Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, apresentou as alegações finais dentro do prazo da lei. Então, a circunstância disso ter sido praticamente ao mesmo tempo que o tarifaço do Donald Trump e essas discussões foram coincidência, porque o prazo foi cumprido, da mesma maneira que a partir de agora, 15 dias para o Mauro Cid e mais 15 dias para todos os outros réus. Então, estamos falando em 30 dias para marcar a sessão de julgamento. Eu não sei o que vai acontecer nesses próximos 30 dias, então não dá para dizer que o STF pautou essa entrega das alegações finais e mesmo dos demais réus por conta de algum tipo de ameaça, pressão do Donald Trump ou dos Estados Unidos. Isso não aconteceu e eu duvido, melhor, tenho certeza que não, o STF não vai decidir melhor ou com penas mais leves ou mais pesadas em relação ou em função do Donald Trump. Donald Trump manda lá nos Estados Unidos e o STF na justiça brasileira, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada, viu, por esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto que é destaque hoje em todos os noticiários, é claro. Obrigada, doutor. Um ótimo dia para você, um bom trabalho. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Tabata. Um bom dia para você e para toda a nossa audiência. Muito obrigada, doutor. Nós acabamos de ouvir Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. E veja a seguir, comitê oficializado pelo governo se reúne com setores afetados pelo tarifaço de Trump. E agora a câmera ao vivo da cidade de Itajubá, em Minas, 17 graus neste momento, olha, céu de brigadeiro. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias, agora no horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. O Comitê de Trabalho Interministerial vai se reunir com setores empresariais da indústria e do agronegócio para discutir o tarifaço dos Estados Unidos para produtos brasileiros. A intenção é definir estratégias de negociação e reversão das taxas impostas. O grupo conta com a participação da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Fazenda e será coordenado pelo vice-presidente e titular do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin. Nesta segunda, a Confederação Nacional da Indústria pediu ao governo que negocie um adiamento mínimo de 90 dias na aplicação das novas tarifas. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo agora com Fábio Brum, presidente da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, APREFlorestas. Fábio, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Tabata. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Fábio, qual a expectativa do setor com as reuniões do comitê que começam hoje? A expectativa mínima é que a tarifa seja eventualmente postergada. O ideal é que essa tarifa não seja aplicada. A realidade é a seguinte: 50% de tarifa ela dificilmente é administrável. As tarifas são tipicamente administráveis, mas 50% pode-se dizer sem sombra de dúvida que isso inviabiliza o negócio florestal, de exportação florestal para os Estados Unidos. Caso não haja avanço nessas negociações, a lei da reciprocidade, ela pode ser um instrumento a ser utilizado? E aí eu te pergunto, se for utilizada, quais serão os impactos dessa retaliação para os dois países, em especial o setor? Do ponto de vista do setor florestal, eu acredito que a lei de reciprocidade ela pode ser aplicada, mas o resultado prático, básico para o setor é nenhum. Ele não vai tornar a exportação viável. O que importa para nós agora no setor florestal é que essa tarifa ela seja eliminada ou seja reduzida por uma base administrável. Uma coisa que tem que se lembrar é o seguinte: em 1º de abril já foi aplicada uma tarifa de 10% a todos os produtos brasileiros pelo governo americano. Então essa tarifa de 50% já é aplicada sobre essa tarifa adicional. Hoje o esforço tem que ser a redução dessa tarifa, de novo, para uma tarifa administrável, preferência nenhuma, porque a gente já está sobretarifado, mas em termos práticos, a reação via uma tarifa recíproca para o setor florestal não vai ter propósito prático. O setor foi procurado pelo comitê para discutir, para participar também dessas reuniões, Fábio? Está tudo muito recente, e eu estou falando pelo setor do Paraná especificamente. Nesse instante não, mas eu já está disposto a ajudar o governo, está disposto da forma que for possível, produzindo informação, participando de reuniões. A verdade é que o setor está disposto a participar, mas nesse instante especificamente ainda não foi abordado. Na sua análise, esse anúncio da tarifa, ele tem alguma base, tem alguma justificativa? Veja, Tabata, o Brasil ele tarifa produtos americanos, né? No quesito específico do negócio florestal, se poderia considerar que existe alguma justificativa porque outros produtos industrializados eles são tarifados. Eu não especificamente não vejo razão para uma tarifa de 50%. Na verdade, uma tarifa de 50% ela é menos uma tarifa, mais quase um embargo, né? É muito difícil você operar com esse tipo de tarifa e da forma que foi anunciada. Geralmente, as tarifas elas são apresentadas com alguma antecedência. Mesmo essa tarifa, que foi uma certa surpresa de 1º de abril, ela ainda foi anunciada, a possibilidade dela ainda foi anunciada com alguma antecedência. Essa nova tarifa ela foi uma surpresa. Eu não imagino, pelo menos do ponto de vista exclusivamente econômico, que faça sentido fazer uma aplicação de 50% na tarifa e da forma que foi feita também, quase do dia para a noite. Fábio, olha, muito obrigada, viu, pela entrevista. Infelizmente o nosso tempo é curto. É claro que a gente vai continuar acompanhando. Esperamos, né, que hajam, então, acordos, negociações, que o presidente Trump seja racional, né, e volte atrás dessa tarifa, assim como fez com tantos outros países. Muito obrigada, viu? A gente espera, então, que vocês possam, em breve, anunciar por parte do setor alguma negociação, algum avanço, então. Obrigada, Fábio. Um ótimo dia para você. Obrigado, Tabata. Para vocês também. Ótimo dia. Nós acabamos de ouvir o Fábio Brum, presidente da APRE Florestas. E olha, começou um novo quadro de entrevistas em que o próprio missionário R.R. Soares conduz um bate-papo. Na estreia, o missionário esteve com o cantor Israel Soares e a gente confere agora. Ele é um dos maiores nomes da música gospel no Brasil. Eu sou aquele que enxuga suas lágrimas quando tu choras. Eu sou aquele que te encontra na madrugada quando ora.
Israel Soares é um sucesso por onde passa e no último sábado participou de uma conversa descontraída com o missionário R.R. Soares. O missionário, aliás, profetizou que a música de Israel ainda vai atravessar fronteiras. Ô, meus amigos, pela primeira vez vou começar um quadro novo no jornal, nem todo dia, mas de vez em quando. Hoje eu estou recebendo aqui a visita do Israel Soares, que o Israel, ele é cantor. Israel, tudo bem, amigo? Ô, missionário, tudo bem, na graça de Deus, estou muito honrado de estar aqui com o senhor. Você tem andado por esse Brasil aí? Tenho andado por esse Brasil, graças a Deus. E as portas têm sido abertas? Graças a Deus, missionário, graças a Deus. As portas estão se abrindo, fui para Sergipe, fui para o Nordeste, para o Sul do país, graças a Deus. Daqui um dia você estará internacional. Em nome de Jesus, o passaporte já está tirado. Israel Soares é natural da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, casado com Tayana e um verdadeiro adorador que aceitou seu chamado com 17 anos de idade. Desde então, o cantor tem sido levado por todo o Brasil, carregando a mensagem de Cristo através de suas canções. Com milhões de visualizações em suas músicas nas redes sociais, em 2023, Israel chegou a ser indicado ao troféu Gerando Salvação. E claro, o cantor também esteve presente no Show da Fé Juventude. Maná do céu, vambora! Maná do céu do deserto comi, experiências tremendas vivi, a voz de Deus como um trovão, dizendo, filho, eu estou... E entre tantos sucessos, o cantor disse em entrevista ao missionário R.R. Soares qual é a sua música preferida. Diga pra mim aqui, em nome do Senhor Jesus, qual a melhor música que você tem gostado quando você canta? Ô, missionário, eu estou cantando, Estou Cuidando, ela tem atingido milhares de pessoas. É muito gostosa essa música. A música Estou Cuidando, ela atingiu fronteiras, né? Foi tocar em outros países, também outros canais de televisão. Da tua casa eu estou cuidando, das suas feridas eu estou tratando. Filho, você não perdeu. Quem disse isso não conhece o teu Deus. E assim a gente encerra esta edição, só que do alto do nosso prédio da Hit TV, imagens do céu da capital paulista neste momento, termômetros marcando 19 graus em São Paulo e olha, mais um céu de brigadeiro para brilhantar esta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você, a gente se encontra novamente amanhã, até mais.